Fala aí, galera, um salve, salve a todos. Vamos tratar aqui da parte de licitação em contratos, perfeito? Que é a nossa famosa lei 8666, né, de 1993, perfeito? A nossa Constituição Federal, né, ela disciplina que a lei 8666 é uma lei de competência privativa da União, né? Está lá sacramentado no artigo 37, inciso 21, né, que pede que a administração pública pratique, né, o processo licitatório para firmar os contratos com a administração pública e determinadas empresas, né, que querem participar e atuar, perfeito? E aqui a gente vai trabalhar algumas questões, né, sobre licitações, perfeito? Princípios, inexigibilidade, dispensa, né? Essa parte aí que a gente tem que tomar um grande cuidado em prova, perfeito? Então vamos aqui, ó, na primeira questão, questão que trata de princípios, perfeito? Questão da Consulpan 2019, né? No que se refere aos princípios específicos da licitação, perfeito? Julguem os itens que se segue. A gente tem que observar que tanto a nossa Constituição Federal, ela define lá no artigo 37 determinados princípios, né? Seja o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, né? E também no artigo 1º, ele vem trazendo exatamente já ali o princípio, o princípio da publicidade, perfeito? E aí e o artigo 3º, né, que vem exatamente trazendo que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, né, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, né? Então a licitação ela tem como objetivo tanto atrair, né, trazer exatamente a proposta mais vantajosa para a administração pública, perfeito, né? Então não é a mais barata, porque às vezes mais barato é pior, né? E também veio criado pela Lei 12.349 de 2010 a parte da promoção do desenvolvimento nacional sustentável, né? Então trazer práticas de desenvolvimento sustentável, né, na parte da administração pública, perfeito? Então, quando a gente pega a nossa questãozinha aqui e a gente observa que primeiro fala o princípio da isonomia, né, que defende a igualdade entre todos que se encontrem na mesma situação. Então, a gente tem aqui o princípio da isonomia, que também é sinônimo de igualdade, é exatamente dar um tratamento igual para os que encontram-se na mesma situação, né? Impede igualdade, perfeito? Em decorrência do princípio da isonomia, o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8666 proíbe preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do município dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante, perfeito? E a gente está observando aqui, né, irrelevante para o específico objeto do contrato, né? O que a gente tem aqui? Primeiro, em decorrência do princípio da isonomia, a regra geral é a proibição de preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes ou de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico, né, objeto do contrato. O que a gente vem trazendo aqui? Primeiro, o princípio da isonomia vem trazendo exatamente, ó, bota aí, ó, princípio da isonomia. E a gente tem que tomar cuidado, né, que a gente tem uma regra, né, que é o tratamento igualitário, conforme a nossa questão botou ali, né? O tratamento igualitário, conforme a nossa Constituição coloca que todos são perante
todos são iguais perante a lei. Porém, a gente tem que observar, né, que o parágrafo 2º fala assim: em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada a preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos no país, né, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Então, a gente observa que a regra do artigo 3º, parágrafo 1º aqui, né, que é exatamente parágrafo 1º, inciso 2, que fala, estabelecer, é vedado aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciário ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais. Então, a gente vê que é vedado ao agente público criar, né, essa distinção ou desfavorecimento mesmo, né? Essa é a regra. Porém, o parágrafo 2º bota a exceção como critério de desempate em igualdade de condições. Então, vamos botar aqui, ó, a exceção do princípio da isonomia, que não fere o princípio da isonomia, a situação é como critério de desempate. Perfeito? Que está no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8.666, né? Então, isso daqui tá certo. O inciso 1 tá certo. Por quê? Porque da sede ao domicílio dos licitantes ou qualquer outra circunstância impertinente. Podemos ter outra circunstância que vai ser critério de desempate? Sim. Desde que em igualdade de condições podemos ter, mas essa circunstância não é impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Não, é relevante, é pertinente. Então entra na exceção, porque a regra é o inciso 1. O inciso 1 é exatamente a transcrição da regra. Perfeito? Então, inciso 1 está certo. 2. O princípio da adjudicação, né? Adjudicação compulsória obriga a administração a atribuir o objeto da licitação ao vencedor do certame. Olha que interessante, né? O princípio da adjudicação compulsória. Compulsória porque é o quê? Obrigado. Eu, administração pública, como regra geral, ó, não posso dar para o segundo. Não posso dar o objeto da licitação para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Não. Eu tenho que dar para quem ganhou, né, o certame. Perfeito? Essa é a minha obrigação. É atribuir a ele o objeto da licitação. Perfeito? Então a 2 está o quê? Está certa. Maravilha? Beleza? Tranquilo? 3. O princípio da obrigatoriedade manifesta o dever de licitar que possui Estado, né? Então a gente observa que o princípio da obrigatoriedade manifesta o dever de sempre o que é? Licitar. Essa é a regra. Na verdade, a doutrina, né, e claro, tudo tem processo de licitação. Todos têm um processo de licitação. É claro que o procedimento de licitação, vai ser abreviado por um motivo de dispensa de licitação ou inexigibilidade, mas sempre observar a lei de licitações. Então, o dever de licitar é o quê? É a regra, né? Eu tenho que fazer a licitação para buscar a situação mais vantajosa, né? E que também busque o desenvolvimento nacional sustentável. A questão está certa. Note-se que essas questões aqui, elas trouxeram a regra do processo licitatório, né? Seja no princípio da isonomia, seja no princípio da adjudicação compulsória, né? Que obriga a administração pública a entregar, né, o objeto ao vencedor do certame. Maravilha. E também trouxe também a obrigatoriedade legal, né, da pessoa fazer o processo licitatório, tá? Porque a regra, o processo licitatório, salvo, aí a gente tem que falar o salvo, né? Quando houver inelegibilidade ou
dispensa de licitação. Perfeito? Maravilha? Então, beleza aqui, né? Vamos continuar. A gente tem, né, os princípios lá de probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, né? Esses princípios que estão lá no artigo 3º da lei, né? Princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, né? Então a gente vê ali como princípio expresso, tá? A vinculação ao instrumento convocatório, perfeito? Que é o edital que a gente vai falar, né? E outro ponto também que a gente tem que ver é a resposta, né? Que eu esqueci. Questão 1, 2 e 3, gabarito é letra C, tá? Beleza? Maravilha aqui, ó, gabarito letra C aqui de casa, tá? Próxima questão aqui é analista legislativo, ó, questão boa, questão, né, nova, assim, nova, né? Tão nova. Opa, apertei aqui sem querer. Questão aqui, ó, vamos ver. Questão Câmara de Curitiba, analista legislativo, né? Considerando a lei 8666 no que diz respeito ao desenvolvimento nacional sustentável, né? Que é um princípio, na verdade, não é nem propriamente um princípio, né? Mas é mais um objetivo, assim como a licitação ela busca a proposta mais vantajosa para a administração pública, também busca para a administração pública e para todo, né, todo o país, todas as pessoas, o desenvolvimento nacional sustentável, né? Então a administração pública ela busca se desenvolver nacionalmente, sempre prezando pela sustentabilidade, tá? E vamos aqui para o enunciado da questão, ó. Em 2012 foi publicada a emenda constitucional que impôs uma alteração na redação da lei 8666. E aí você já fala assim, Jesus do céu, né? A primeira coisa. Por quê? Foi publicada uma emenda constitucional que impôs uma alteração na lei, a fim de incorporar a ela uma terceira finalidade de licitação, que é o desenvolvimento nacional sustentável. Aí você fala, Jesus do céu, calma aí. Na verdade, o que houve de alteração foi a lei 12.349, né, que alterou e colocou, então não foi uma emenda constitucional, pelo amor de Deus, né? Emenda constitucional altera a Constituição, né? E lei, alteração na redação da lei é por outra lei. É a lei 12.349, que alterou o artigo 3º, né? A fim de incorporar a ela uma terceira finalidade de licitação. Na verdade, não é uma terceira finalidade de licitação, né? Como se fosse... Não, na verdade... é mais um objetivo no processo de licitação, não apenas buscar o desenvolvimento nacional, né? Não apenas constituir uma proposta mais vantajosa, né? Não apenas estabelecer uma legalidade no processo, né? Mas também a sustentabilidade. Então, isso está na Lei 12.349, que alterou a Lei 8666 no seu artigo 3º, tá? Então tá errado aqui a letra A. Ele falou de emenda constitucional e terceira finalidade de licitação. Isso daqui ficou meio torto, tá? Igualdade de condições, como critério de desempate da Lei 8666, será assegurada preferência aos bens e serviços produzidos por empresa que promovam o desenvolvimento sustentável. Cuidado, olha só, na hora da prova, isso não está previsto propriamente na lei, tá? A lei fala que, no parágrafo 2º, igualdade de condições como um critério de desempate, né, será assegurada a preferência de produtos produzidos, né, produtos ou serviços produzidos aqui, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, né, produzido ou prestado que empresa que invista em pesquisa e no desenvolvimento, né? Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou reabilitado de previdência social, tá? Então não tem como critério de desempate para as
empresas, né, que promovam um desenvolvimento sustentável. Cortou também a letra B, tá? Letra C. É permitido aos agentes públicos prever nos atos de convocação cláusulas que restringam seu caráter competitivo. Olha só, isso daí já é vedado, tá? Já começou no artigo 3º, parágrafo 1º. Se você pegar a lei de licitações e contratos, fala que é vedado aos agentes públicos prever nos atos de convocação cláusulas que restringam seu caráter competitivo em face da sede ou domicílio dos licitantes, desde que fundadas no interesse público e na proteção da sustentabilidade. Nada a ver. O artigo 3º, parágrafo 1º, tá? Fala, né, que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, porque o objetivo maior do processo licitatório é trazer um princípio que é objetivo do certame, trazer igualdade de todos, não é? Então a gente tem que tomar cuidado com isso na hora da prova, tá? A questão aqui está o quê? É errado também, é vedado aos agentes públicos, tá? Letra D. Os princípios expressos básicos do processo e julgamento da licitação pública no Brasil são, ó, princípios expressos, marca aqui, ó, vem comigo aqui, ó, os princípios expressos básicos do processo e julgamento da licitação pública no Brasil são legalidade certa, né? Hierarquia. Aí você, hierarquia, professor? Eu tô te perguntando, hierarquia é um princípio expresso? Não, né? Perfeito? Então você já vai cortar hierarquia. É um princípio aí que não tem nada a ver. Terceiro princípio, tipicidade também não, ó. Corta aqui. Embora tipicidade está muito ligada à previsão legal, mas não está expresso, tá? Expresso. Tanto é que ele botou aqui, ó. Expresso, né? Eficiência. Aí você vai me falar, professor, o princípio da eficiência eu procurei lá e não tá o princípio da eficiência, né? Na lei 8666 não tá o princípio da eficiência. Eu vou falar, claro, porque a lei 8666, ela é de 93, é de 1993. E o que aconteceu? O princípio da eficiência só veio em 1998, perfeito? Então, cuidado com isso, que ele não está expresso na lei 8666. Mas ele não tem que ser feito? Tem. Por quê? Porque está na Constituição, lá no seu artigo 37, que foi incluído pela emenda constitucional 19, lá de 1998. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, que ele é sim um princípio expresso, tá? Perfeito? Só que não expresso na lei. A gente tem que falar que, assim, ele é expresso? Porém, não está na lei. Se viesse aqui falando na lei, eu até cortaria, mas eu não vou cortar, não, exatamente para dizer que é um princípio expresso, sim. Só que expresso constitucional, de natureza constitucional. Perfeito? Tranquilo? Maravilha, então? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? A publicidade, aí tem igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação, instrumento convocatório, julgamento objetivo, né? Então, aqui, ó, objetividade, economicidade, ó, você já vai cortando isso tudo, tá? Objetividade, economicidade, tem bancas que aderem até falando que é princípio expresso na Constituição. Transparência não tá, controle também não, vinculação, instrumento convocatório tá. O desenvolvimento nacional sustentável eu vejo como um objetivo e não propriamente dito como um princípio, tá? Então só sobrou agora a letra E, né? Aí fala assim, a licitação no regime jurídico administrativo brasileiro atual visa garantir a isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, além do desenvolvimento nacional sustentável. Meu amigo, ele copiou e colou o artigo 3º da nossa Constituição. Perfeito? Maravilha, galera? Tranquilo? Foi? Dúvida, dívida? Nenhuma, né? Então, fechamos aqui, tá? No próximo bloco, a gente continua. Um forte abraço.